Senhor Deus e Pai, Senhor, eu peço ao Senhor, meu Pai, que o Senhor venha direcionar tudo, Senhor, conforme, meu Pai, cada oração. E peço ao Senhor, meu Pai, que o Senhor, meu Pai, venha, Senhor, trabalhar no coração de cada um, meu Pai, que está aqui, meu Pai, presente nesta manhã, e cada um que irá ouvir, Senhor, esta palavra que o Senhor enviou dos céus, meu Pai, no nome do Senhor Jesus, amém. A palavra do Senhor, que o Senhor me deu fortemente, foi a confirmação ontem, depois da live. Até então não tinha palavra para trazer, mas aí ontem, depois da live, o Senhor trouxe essa palavra para mim, que está em 1 Samuel, capítulo 3. Aí a gente vai ler do 3 até o 18. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse: Ele, eis-me aqui. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui. Por que tu me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei eu. Torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel, o qual se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui. Por que tu me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei eu, filho. Não te chamei eu, filho meu. Torna-te a deitar. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel pela terceira vez. E ele levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Por isso ele disse a Samuel: Vai deitar-te, e há de ser que se te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor, pôs-se ali e o chamou, como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: Eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo que ouvir lhe tilinarão ambos os ouvidos. Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começarei e acabarei, porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca mais será expiada a sua iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Até aqui, irmãos. Essa palavra ela veio muito forte ao meu coração, por quê? Porque aqui a gente vê que o que eu percebi aqui nessa palavra que o Senhor colocou no meu coração é que ele era um sacerdote do Senhor, ele tinha entendimento das coisas do Senhor, tinha entendimento da seriedade da palavra de Deus, ele ouvia o Senhor falar com ele, então ele negligenciou o que o Senhor pediu para ele. O Senhor pediu para ele para consertar os filhos dele, para ele ir e ter um posicionamento como sacerdote e como pai dentro da casa dele. Porque ali tem uma família, a gente tem uma família. Ele tinha uma família. Então, ele tinha os filhos dele, era o sacerdote do Senhor, só que aí ele preferiu fazer do jeito dele. Ele negligenciou o que o Senhor pediu, não se posicionou como sacerdote, não se posicionou como pai, e assim os filhos dele, aproveitando da posição do pai, então os filhos veio e roubou as ofertas do Senhor, cometeu ali imoralidade dentro da casa do Senhor, imoralidade sexual dentro do santuário de Deus. Então aquilo estava, sabe, já chegou num nível assim que o Senhor, não vou mais tolerar esse tipo de conduta. Eu estou falando sempre com Eli, e ali tinha um jovem, que é o Samuel, e o Senhor foi falar com ele. E aí Samuel, ele ficou assim, sabe, muito impactado com a palavra do Senhor, porque o Senhor já tinha dito para Samuel que ele não ia mais aceitar aquele tipo de conduta no templo dele. E o que acontece? Que no outro dia, no dia seguinte, Eli veio perguntar para Samuel o que o Senhor tinha falado para ele, né? E disse, no versículo 17, ele disse, qual é a palavra que te falou?
Eli perguntou a Samuel, e ele perguntou para Samuel, qual a palavra que te falou? Peço-te que não me cubras, assim Deus te faça. E outro tanto se me cobrires alguma palavra de todas as que te falou. Então Samuel lhe contou todas aquelas palavras e nada lhe encobriu. E disse ele é o Senhor, faça o que bem parecer aos seus olhos. Então ele recebeu do Senhor, ele reconheceu, não, realmente eu errei com o Senhor. Eu pequei contra a casa do Senhor. E o Senhor faça conforme a vontade dele. E o que aconteceu, resumindo a história, meus irmãos, é que ali os filhos dele, Ófines e Finéias, morreram na guerra. E a notícia, ele pegou, estava assentado sobre uma altura, e ele pegou, com o impacto da notícia, que estavam vindo pegar a arca do Senhor, a arca da aliança, e que os filhos dele já tinham falecido, com tamanho impacto, ele pegou e ele acabou caindo de uma altura, o qual ele caiu e quebrou ali o pescoço, ele chegou a falecer. Essa palavra, quando ela veio para mim, eu entendi o quê? Que a gente tem que cuidar dos nossos, que a palavra do Senhor em 1 Timóteo 5,8 fala, mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que um infiel. Então, eu entendi o que ali. Eu falei, Senhor, qual é a parte que eu estou negligenciando a minha família? Qual é a parte que eu não estou entendendo que o Senhor quer passar para mim? Meus filhos, todos foram criados nos caminhos do Senhor. Então, meu filho hoje, ele se afastou da presença de Deus, sabe? Ele entrou em pecado. E eu, por agir assim, muitas vezes assim na emoção, muitas vezes eu quis fazer do meu jeito. E quando essa palavra veio para mim ontem, o Senhor pegou e falou, a parte que você deu a brecha, que você está negligenciando, é a parte o qual você está querendo aceitar as coisas que seu filho está fazendo de errado. Eu não quero perder você como filha, assim como eu não quero perder ele. Mas se você não se posicionar como mãe, como sacerdote da sua casa, da sua família, como uma coluna dentro da sua família, você assim vai trazer a morte dentro da sua casa. Vai trazer a morte, e eu digo não a morte física, mas a morte espiritual. E aí eu pedi perdão ao Senhor. Eu fui aos pés do Senhor, eu chorei e pedi perdão. Falei, Senhor, me perdoa. Porque eu vejo que esta palavra que o Senhor me deu, meu Pai, sobre Eli, é porque o Senhor está me dando a oportunidade hoje de não fazer igual Eli fez dentro da casa dele. É de ter a oportunidade de pegar e falar, Senhor, muito obrigado pela oportunidade, pela direção que o Senhor me deu. Senhor, eu não quero negligenciar nada na minha casa. Eu não quero negligenciar um pecado dentro da minha casa. Então, eu cheguei na minha família, pedi a direção do Senhor, falei assim que meus irmãos queriam fazer ali um chá de bebê para o meu neto que nasceu, ao qual não nasceu, como posso dizer, debaixo de um casamento, da bênção do Senhor, da bênção minha e do meu esposo. Foi gerado ali através de um pecado, e o qual meu filho ainda continua achando que está certo. Então ele está debaixo de pecado, de rebeldia, não somente a mim, mas o meu esposo, mas também ao Senhor. Então, quando essa palavra veio, ela veio no mais profundo assim da minha alma, sabe? E eu pedi perdão ao Senhor. E eu conversei com a minha família e falei, não há tempo de festa, porque ele está em rebeldia. Cada um sinta no seu coração de abençoar ele conforme a tua vontade, mas festa alguma a gente vai fazer. Iremos sim fazer uma festa a ele, porém quando ele voltar para os caminhos do Senhor, se consertar dos seus maus caminhos, quando ele reconhecer que ele errou, que ele pecou e que há necessidade de um renovo de aliança, de um conserto com o Senhor e de um conserto também para comigo e para com o pai dele. E assim eu passei a palavra com meus irmãos, com minha família. E quantas vezes a gente está negligenciando as coisas do Senhor? Quantas vezes a gente negligencia o que o Senhor nos passa, ó, faz isso, e a gente quer fazer do nosso jeito, a gente não, sabe, a gente não quer seguir a direção do Senhor, como se o Senhor não sabesse o que Ele está fazendo. E o Senhor sabe o que Ele faz para cada um de nós, porque o que Ele faz é bom, perfeito e agradável. Então eu errei, meus irmãos, eu errei, sabe? E por que eu estou passando essa palavra? Porque quantos pais, quantas mães quer fazer as coisas do seu jeito, sabe? Ver que os filhos estão errados, muitas vezes que o marido não tem uma posição de sacerdote dentro do lar, mas assim não quer seguir a direção do Senhor, quer fazer do seu jeito.
e famílias acabam sendo destruídas por causa disso. E não é isso que o Senhor quer, porque a família é ministério do Senhor. A estrutura da família está em estar na presença do Senhor, está em obedecer a palavra do Senhor, andar em obediência, sabe, procurar andar em santidade, deixar que o Senhor venha ser ali o cabeça do lar, sabe, guiando e direcionando, porque nós, por nós mesmos, a gente acaba pecando, a gente acaba fazendo coisas que na nossa cabeça está certo, mas não está certo, está errado. Então, que essa palavra venha no coração de cada um, sabe? Que o Senhor venha abrir nossa visão como mães, como mulheres do lar, como coluna do lar, sabe? Que venha levantar homens, sabe? Como sacerdote do teu lar, sabe? Como pais se posicionando ali, sabem fazer as coisas do Senhor, as coisas que realmente vêm do coração do Senhor, porque o Senhor, ele fala na palavra dele em Salmo 127:4, como flechas da mão do guerreiro são os filhos nascidos da sua juventude. Então, nossos filhos são como flechas em nossa aljava. A gente vai direcionar e guiar eles no caminho certo. Porém, tem um livre-arbítrio. Eles podem escolher o caminho que eles querem seguir. A gente vai respeitar, muitas vezes mesmo sabendo que eles estão errados. Como eu falei com meu filho, você está errado, você está indo pelo caminho, pela contramão, e o Senhor não está nesse negócio. Mas ele preferiu fazer o caminho dele, preferiu fazer a escolha dele, e eu continuo orando pela vida dele. Continuo orando porque eu creio que o Senhor vai abrir a visão espiritual dele, vai trazer ele de volta, vai formar nele um caráter de Cristo, e ele vai vir forte no Senhor para impactar nações e gerações no nome do Senhor Jesus. Mas essa convicção, essa certeza a gente vai tendo com o Senhor conforme a gente vai buscando um relacionamento mais profundo, uma intimidade mais profunda com o Senhor. Porque se a gente ficar no raso, a gente não vai viver as coisas milagrosas, as coisas sobrenaturais do Senhor. Então a gente precisa sair do raso e no mais profundo. E no mais profundo é buscar a intimidade do Senhor, buscar a palavra do Senhor, nos fortalecer do Senhor e saber que o Senhor é o nosso general de guerra. Nós não estamos lutando com o nosso braço, mas a gente está lutando com o braço forte do Senhor. Que venhamos ser uma Abigail, porque a Abigail era a mulher de Nabal, ela era uma mulher sábia, uma mulher entendida, e o marido dela era um marido tolo, que não tinha entendimento, era mau aos olhos do Senhor. Porém, ali ele afrontou Davi, e Davi foi para destruir Nabal. Só que assim, como todos da casa sabiam que Abigail era uma mulher entendida, era uma mulher sábia, foram rapidamente conversar com ela. E Abigail se levantou como uma mulher sábia, ela edificada o lar dela, ela chegou e tomou a frente e se apressou em abençoar Davi. E ali ela se prostrou diante de Davi, pedindo perdão e colocando toda a culpa do marido em cima dela, falando: perdoa-me pelas minhas transgressões, Senhor. E ali Davi ia destruir tudo, mas diante da humildade, da sinceridade, da sabedoria ali de Abigail, ele retrocedeu e assim pegou tudo que ela tinha ali e levou para o reino dele. O que eu quero dizer com isso? Que venhamos ser mulheres sábias, mulheres entendidas, mulheres que realmente edificam seu lar, sabe? Mulheres que estão ali à frente ali para orar, para se levantar como coluna dentro da sua casa. Porque foi isso que eu entendi com o Senhor, foi isso que o Senhor me passou. E eu fiquei maravilhada com a palavra que até então eu não tinha. E eu entendi que quando o Senhor me chamou para trazer essa palavra, foi porque o Senhor estava primeiro tratando a mim. Ele tratou primeiro o meu coração, ele me tratou primeiro, sabe? E é algo assim maravilhoso, porque, me perdoa, mas é algo maravilhoso quando a gente vê o amor do Senhor para nossas vidas, para nossa família. Família estruturada no Senhor é uma família que tem como base o Senhor. O Senhor é a nossa base, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso refúgio. Então, que nessa manhã o Senhor venha tratar cada coração, que venhamos ali, sabe, orar ao Senhor com palavras assertivas, com palavras que tragam a bênção do Senhor, para que a gente venha colher os frutos do Senhor, sabe? Então, que o Senhor, essa manhã, ele venha tratar cada família, sabe? Em nome do Senhor Jesus, porque essa foi a palavra que o Senhor colocou e eu recebo em nome de Jesus, porque foi um grande aprendizado para mim. Eu falei: Senhor, eu não quero negligenciar mais nada. Eu não quero fazer mais nada conforme a minha vontade. Eu não quero mais colocar a mão onde o Senhor já está trabalhando. Eu quero que o Senhor faça conforme a tua vontade e o teu querer, porque eu creio que eu viverei o sobrenatural do Senhor. Eu declaro sobre a minha vida, a minha casa, a minha família, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E meus filhos é do Senhor, a minha descendência é do Senhor, e não haverá divisão dentro da minha casa, em nome do Senhor Jesus. E essa é a palavra, irmãos, que eu trago hoje da parte do Senhor. Eu vou orar agradecendo em nome de Jesus. Eu oro ao Senhor pela oportunidade que o Senhor me deste, Senhor, nesta manhã.
Senhor, eu peço ao Senhor, meu Pai, levanta, Senhor, mulheres, meu Pai, coluna de seus lares, mulheres sábias, edificadoras, meu Pai, com amor, Senhor, para com os maridos, Senhor, para com os filhos, meu Pai, que venha ensinar os filhos no caminho do Senhor, que venha ter um coração sensível, meu Pai, a sabedoria que vem da parte do Senhor, para fazer a tua vontade, o teu querer, Senhor. Senhor, visita também os esposos, Senhor, nos lares, meu Pai, para que venham se levantar como sacerdotes, meu Pai, da sua casa, se posicionando, meu Pai, como servo do Senhor, como pais, como maridos, meu Pai, no nome do Senhor Jesus, meu Pai. Senhor, que o Senhor visite os filhos, meu Pai. Ou, Senhor, visite aqueles filhos, meu Pai, que está ali, Senhor, no mundo errado, nas drogas, no vício da prostituição, da rebeldia, da rebelião, meu Pai. Senhor, traga clareza, entendimento, meu Pai, a vida deles. Senhor, resgata os jovens, resgata as famílias, meu Pai, que os inimigos, Senhor, está tentando destruir, porque a família é ministério do Senhor, meu Pai. Senhor, que nesta manhã o Senhor venha visitar lares, o Senhor venha visitar casamentos, o Senhor venha visitar pai, mãe, filhos, meu Pai, que venha ser restituída a família, que venha ser, meu Pai, reconstruída as famílias, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, que todo ataque do inferno, todo ataque do maligno, meu Pai, contra as famílias, Senhor, para destruir casamentos, para trazer, Senhor, problemas, meu Pai, ali, Senhor, na vida de filhos, meu Pai, de pais, meu Pai, que venha ser cancelado e anulado nesta manhã, Senhor, que venhamos enxergar a família como presente do Senhor, meu Pai, Senhor, porque a família é nosso presente. O Senhor nos escolheu como tua família, Senhor. Então a família, Senhor, é algo que veio do seu coração, Senhor. Em nome do Senhor eu te peço, Senhor, muito obrigado, Senhor. Visita, Senhor, cada família, Senhor, cada coração nesta manhã, meu Pai. Senhor, direciona as mulheres, meu Pai, a se levantar como coluna, mulheres sábias, mulheres que lutam pela sua família, que lutam pelo teu casamento, que lutam pelos teus filhos e que não desiste, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, que esta força, que este renovo, meu Pai, venha para com a vida de cada um nesta manhã, de cada família nesta manhã, meu Pai, no nome do Senhor Jesus, Pai. E assim eu te louvo e te agradeço, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.